Muito boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais. O de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje os deputados federais Otávio Leite, do PSDB. Boa noite, deputado. Satisfação grande. E Luiz Sérgio, do PT. Boa noite, deputado. Boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui no Jogo do Poder mais uma vez. Na última semana, o Congresso deu uma demonstração absolutamente incompatível com a tradição da política brasileira. O Congresso se reuniu e, por muito pouco, não consegue votar 3.000 vetos de uma vez só, atropelando o regimento, atropelando o bom senso, atropelando tudo isso numa luta ensandecida contra os direitos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo na questão dos royalties. O que está acontecendo com o Congresso? O que está acontecendo com as demais bancadas, à exceção do Rio, do Espírito Santo e agora uma parte de São Paulo, que querem a qualquer custo avançar sobre direitos consagrados dos estados produtores, no caso o Rio e o Espírito Santo? Eu começo com o deputado Otávio Leite. Essa é uma luta que o Rio de Janeiro vem travando há cerca de 3, 4 anos, por assim dizer. Verdade seja dita e justiça seja feita. A bancada do Rio, independentemente de partido, tem trabalhado de maneira coesa, organizada. Tanto é que para essa sessão, que não houve, nós estávamos completamente planejados previamente para as intervenções de cada um, num somatório, fazer um papel coletivo em prol do Rio de Janeiro, arguindo uma série de ilegalidades, de antirregimentalidades. Tanto é que a sessão não aconteceu por conta de questões que nós levantamos. O fato é o seguinte: nós queremos preservar aquilo que já está em produção. O Brasil é autossuficiente em petróleo, tem 2 milhões de barris dia. O que é o pré-sal? São outros 2 milhões de barris dia daqui a 7, 8 anos. É uma realidade. Então, sobre o que vai ser explorado, sim, a nova repartição, os cálculos, as alíquotas podem ser completamente diferenciadas. Mas alterar o sistema atual é uma afronta à Constituição que preserva direitos adquiridos, contratos. Em síntese, o Brasil tem 34 campos em exploração e tem 147 em desenvolvimento. Agora, o que precisa é resolver logo essa questão, porque tem muitos leilões para serem feitos. Esses petróleos não são extraídos sem uma concorrência, sem um prévio leilão, uma competição entre empresas para ver quem vai poder explorar. Então, está atrasando demais isso. Deputado Luiz Sérgio, como é que se explica essa voracidade das bancadas dos demais estados sobre essa questão do Rio de Janeiro? Me parece que nessa luta, nessa ânsia, nessa avidez de conquistar um naco dos royalties, se faz tudo, se passa sobre qualquer princípio, se atropela regimento, ou seja, a demonstração que se tem aqui à distância é que há realmente um momento de falta digamos, de qualquer parâmetro que possa traduzir o comportamento republicano entre as demais bancadas, já que qualquer outra questão de natureza ética e regimental é atropelada para se obter esse pedaço dos royalties. Primeiro, o Otávio foi muito real na forma com que a bancada do Rio está atuando no Congresso, mas é uma luta difícil, porque o que nos une é exatamente aquilo que também une todos os outros estados contra nós, porque nós estamos Rio, Espírito Santo, e agora São Paulo começa a entrar também nessa briga, o que é muito bom, mas é uma luta muito dura e muito difícil. Nós do Rio de Janeiro temos uma base. Os contratos precisam ser respeitados. Então, se eles partissem do pressuposto para discutir o futuro, os próximos leilões, os próximos blocos que serão explorados, seria uma coisa. Mas o que eles querem é fazer uma lei retroagindo e retirando um direito que está assegurado ao Rio e ao Espírito Santo e ao Estado de São Paulo com base na Constituição.
porque o petróleo é o único bem que não é taxado o ICMS na origem, mas no destino. Então, os royalties foi, em tese, para compensar essa justiça social que é feito com os estados mais produtores, no caso o Rio de Janeiro, com esse bem que é o petróleo. Agora, isso retrata o quê? Há uma certa reclamação, com uma certa justiça, que nós necessitamos de fazer uma nova repactuação tributária no Brasil. Todos os estados estão a reclamar e os municípios que têm muito poucos recursos. Agora, nós não vamos resolver esta repactuação tributária no Brasil, levando estados como o do Rio de Janeiro e Espírito Santo a uma situação de falência. Do ponto de vista assim, didático, agora para os telespectadores, o que vai acontecer de agora em diante? Ficou essa questão para 2013. Em 2013, como deve se dar, deputado Otávio Leite? Novamente serão analisados os vetos e aí serão analisados de forma individual e isso vai se arrastar ao longo do ano? Enfim, qual é o cenário que temos para 2013? Olha, nós temos vencido várias batalhas, mas essa guerra ainda está longe de terminar. Como bem disse o deputado Luiz Sérgio, é preciso, para dar um ponto final, de uma forma equilibrada e unitária, que haja uma discussão madura sobre a repartição de receitas no Brasil, seja o sistema tributário brasileiro, seja a receita do petróleo. O petróleo, estamos falando de 24 bilhões. Muito bem. Para dar uma solução a isso, só tem um caminho. É a União, o governo federal, diminuir parte da sua fatia do bolo tributário nacional, mais de 60% fica com o governo federal, 27% com os estados e 17% com os municípios. A Federação Brasileira, hoje, ela não existe praticamente um estado unitário. O que a gente observa? Todas as semanas são filas e filas de prefeitos, governadores da Brasília, com pires na mão, para tentar obter um recurso. Nós temos que reverter essa linha questão. do que disse o deputado Otávio Leite, deputado Luiz Sérgio, o governo já, por várias medidas, tem produzido desonerações, reduzindo o IPI significativamente. Isso tem um impacto direto no fundo de participação dos estados, porque o IPI entra diretamente no fundo de participação dos estados. Ou seja, cálculo feito por vários técnicos especialistas no assunto, mostram que essas desonerações do IPI, elas que na realidade inviabilizaram os municípios e na verdade não se briga em relação a isso. O que se quer é avançar sobre os royalties para compensar isso. Ou seja, não é necessário realmente se estabelecer uma nova repactuação desses tributos, porque o governo desonera só os impostos, que os estados têm participação. Obviamente que nas contribuições que estão aumentando não há participação dos estados. E ali ele não mexe, ali ele não reduz. Eu levantei aqui o problema, mas isso é como um paciente que está doente, que nós precisamos acertar a dose do medicamento, senão acaba prejudicando o próprio paciente. No que se diz respeito a uma nova repactuação tributária, nós necessitamos. Agora, precisamos ter um olhar de um mundo que está em crise, a Europa numa situação lamentável, os Estados Unidos tentando se recuperar, e o que nos alegra é ver que o Brasil está fazendo bem essa travessia, com a inflação sob controle, o nível de emprego bom, e o Brasil e o governo brasileiro tomam medidas que são medidas importantes que o Estado pode perder naquilo que representa uma maior fatia no fundo de participação dos municípios, mas ganha no que se refere aos aspectos sociais de manter um Estado brasileiro gerando os empregos e, acima de tudo, gerando uma política que tem focada a sua ação numa ação de justiça social. Isso é absolutamente compreensível, eu acho que há um entendimento nesse sentido. Mas eu vou deixar uma pergunta aqui. Se o governo, através dessas desonerações tão importantes nesse momento para recuperar a economia, produz essa situação de insolvência dos municípios, o que provoca essa fúria em relação aos direitos do Rio, porque eles querem compensar isso tirando um pedaço dos royalties, não caberia ao governo também, numa discussão, abrir mão um pouco do seu naco na questão dos royalties para favorecer o entendimento? Porque me parece que o governo foi muito inflexível, abriu mão de muito pouco naquilo que lhe compete em relação aos royalties. Porque ele fica com um grande pedaço, se ele tivesse aberto a mão
de um pouquinho, talvez o entendimento tivesse brotado mais facilmente. Não, mas na questão dos royalties aqui, vamos usar aqui o português claro e direto. Os estados brasileiros estão de olho num direito que é nosso, independente se da questão tributária que precisa ser repactuado, do fundo de participação se está crescendo ou está diminuindo, o negócio petróleo passou a ter uma representação com peso e eles querem dividir. Agora, se quisessem dividir os royalties do petróleo, do minério, da energia, de todos, aí nós iríamos discutir. Agora, teria que discutir também que, ao querer distribuir os royalties do petróleo para todos, era preciso taxar o ICMS na origem do item petróleo, porque a Constituição que nos assegura esse direito nos assegura numa ótica de compensação. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com a participação dos deputados Otávio Leite, do PSDB, e Luiz Sérgio, do PT.